Então vamos lá, continuando aí, né? Nós já falamos aí das funções cosseno e seno, né? Que são a prioridade para o Enem. E nós falamos no vídeo passado do máximo e do mínimo da função, que o máximo é 1, o mínimo é menos 1, né? E que temos algumas variações a respeito da função geral, né? Porque essa aqui é a função geral, por exemplo, da função cosseno. Máximo 1, mínimo menos 1. Então, deixa eu só mudar aqui e colocar o eixo X. Como colocar sendo? Colocar o ângulo, né? Π de 90 em 90 graus. Então, nós temos aí, ó, que cosseno de 0 é 1, cosseno de 90 é 0, cosseno de 180 é menos 1, cosseno de 270 é 0, cosseno de 2π, que é 360, é 1 também. Então, fechou o ciclo, né? Vocês estão vendo que a partir daqui, ó, isso aqui é um ciclo de 360 graus. A partir daí começa a repetir, ó, né? Sempre começando a repetir, tanto para o sentido positivo quanto para o sentido negativo. Só que nós temos aí que nós podemos acontecer o seguinte: se eu pegar, igual já explicado, se eu pegar uma função aí qualquer, vamos pegar aí uma outra função h e eu vou multiplicar aquela função principal por 3, né? Vai ficar 3 vezes cosseno de x. Eu mostrei para vocês que apenas aconteceu o esticamento da função, né? Você pegou esse ponto aqui, esticou ele até o 3 e pegou esse mínimo aqui, menos 1, e esticou até menos 3. Como a distância, vamos pensar, a altura do morro é 3, ó, para o positivo e 3 para o negativo, isso significa que a sua função foi dividida, essa montanha russa aí, ela foi dividida em duas, uma parte para cima e uma parte para baixo com a mesma altura. Isso significa que nada foi somado aqui. Caso eu some algum valor aqui ou subtraia, né, vamos somar 2. O que vai acontecer? Eu vou ter um deslocamento de 2 unidades para cima. Então o que vai acontecer? Esse 3 aqui, ó, ele vai passar a ser quanto? 5. E esse menos 3 aqui, ó, vai passar a ser menos 1. Então é como você pegasse a função e empurrasse ela 2 unidades para cima. Olha lá o que aconteceu. Tá vendo? Então esse número sozinho, somado à função, é um deslocamento vertical para cima ou para baixo. Né? Então nós temos as interpretações aí. Porém, vai acontecer alguma coisa se nós multiplicarmos ou dividirmos o ângulo por 2. Por exemplo, eu tenho cosseno de x, que o período é 2π. O que vai acontecer quando eu falo cosseno de 2x, que vai ser 2 vezes aquele ângulo? Olha o que aconteceu. É como se você tivesse achatado a sua curva, você tivesse prensado a sua curva. Ou seja, você diminuiu o período da sua função, porque o ângulo que era aqui, ó, o período da função verde, que é a função principal, ele começa aqui no 0 graus e dá uma volta completa até chegar em 360. Agora, o período dessa função cosseno de 2x, olha o que aconteceu. Veio para cá e terminou no 180. Então, você pode notar que o período da função 2x é metade do período da função principal. Né? Então, está acontecendo o quê? Coisas inversas aqui. Ó. Então, se aqui, cosseno de x, o período é 2π, cosseno de 2x, o período vai ser o quê? Metade de 2π, que é π. Então, ó, o ciclo fecha em 180 graus. Ó. Né? Então, quando você muda o valor do ângulo, quando você multiplica ou divide, você está mexendo no período da função apenas. O máximo e o mínimo continua a mesma coisa. Ó. Continua 1 e continua menos 1. Tá vendo? Vamos multiplicar aqui por 4. O que vai acontecer? Se eu pegar a função aí, cosseno de 4x. O que eu fiz aqui, gente? Cosseno 4x. E y, vamos pegar a função z aqui, ó. 4 cosseno 4x. O
Ah lá. Vamos apagar essa aqui e vamos deixar só as duas. Olha o que aconteceu. Você achatou mais ainda a curva. A sua curva ficou mais rápida. Vamos pensar assim, né? O número de voltas que essa curva está dando, sobe, desce, aumenta. Né? Aqui só aconteceu isso aqui, ó, ela ficou mais esticada a curva. Né? Olha aqui, a verde com o período 2π. Olha o período da função 4x. Aconteceu só isso aqui. Ó. Né? A curva, o período, ele cabia de 0 a 2π, que é 360 graus. Agora aqui não, está indo de 0 a π sobre 2, olha lá. Né? Então, quando você multiplicou por 4x o ângulo, o seu período foi reduzido para a quarta parte. Foi dividido por 4. Né? Então, você achatou a sua curva. Se você pegasse aqui e dividisse por 4, o que aconteceria? Ou dividisse por 2? Por exemplo, se fosse cosseno de x sobre 2, você esticaria ela, vai acontecer o contrário. Se quando você multiplica por 2, o período cai pela metade, quando você divide o ângulo por 2, o período dobra. Entende isso? Então está acontecendo sempre o contrário. Então, quando você mexe apenas no x, o que está acontecendo? Apenas um achatamento da curva ou um achatamento na forma horizontal, né? Vocês viram quando eu multiplico de fora, ela vai para cima ou para baixo. Né? Se eu pegar esse 2 aqui, se eu pegar essa função aqui e multiplicar por 2, acontece isso. Ó. Ela apenas foi para cima e para baixo. Mexeu no máximo e no mínimo. Agora, quando eu pego a função cosseno de 2x, a única coisa que vai acontecer é que o período dela vai reduzir para metade. Vai ser, no caso aqui agora, de 0 a π. Então, acontecem coisas inversas. Né? Para resolver os exercícios, nós vamos pensar nisso. Está acontecendo coisas inversas. Tranquilo? Então, nós temos esses números, essas variações aí que o Enem vai cobrar para você. Ele pode dar o gráfico pronto e pedir para você qual é a função, né? Ou ele pode te dar a função pronta e te perguntar alguma coisa a respeito do máximo e do mínimo, que é o que nós vamos fazer agora em um exercício para mostrar a vocês. Tranquilo? Deixa eu abrir o programa aqui, a tela, para a gente escrever agora e tentar aplicar isso nos exercícios aí. Eu coloquei um exemplo aqui. Deixa eu pegar um exemplo aqui para nós resolvermos aqui e tentarmos descobrir os valores pedidos. Então, por exemplo, olha esse exercício aqui. Na figura abaixo está representado um trecho do gráfico de uma função real y na forma m, que é aquele número que está multiplicando, no caso aqui a função seno, tem um número multiplicando aqui a função, o ângulo, que é o x, foi multiplicado por n, mais uma constante somada. São todos aqueles valores que eu passei para vocês no programa para dar explicação. Ele quer que a gente descubra qual é o valor de m, qual é o valor de n e qual é o valor de k. Né? Então vamos começar a analisar. Qual que vai ser a análise? Sempre a respeito do máximo e do mínimo. Você pode notar que o máximo dessa função é 4 e o mínimo dessa função é 2, é menos 2. Então você tem que a curva original, o máximo é 1 e o mínimo é quanto? Menos 1. Só que aqui agora está 4 e menos 2. O que significa isso? Que nós tivemos um deslocamento para cima, porque a curva está mais alta aqui, ó. Ela tem 4 unidades para cima e tem 2 unidades para baixo. Correto? Então nós tivemos aí um deslocamento para cima, porque está maior, porque teria que ficar igual. Lembra que eu disse que a curva ela é dividida em duas? Se você tem a curva aí, ó, vai passar. Quando você não tem esse valor somado aqui, ó, ela divide em duas. Por quê? A altura da montanha, vamos pensar assim, ó, é igual para os dois. Tá? Então quer dizer que não foi somado nada. Mas como a altura está diferente, vocês estão vendo que aqui você tem a altura de 4 e aqui você tem uma altura de 2, isso quer dizer que teria que ser igual. Né? Só que foi deslocado para cima, porque a altura para cima é maior que a altura de baixo. Então vamos começar a pensar aqui. Sempre focando primeiro a respeito do máximo e do mínimo. O máximo é 4 e o mínimo é menos 2. Né? Então isso aqui nós temos uma diferença, uma distância entre o máximo e o mínimo de 6 unidades. Lembra que eu expliquei? Vocês viram lá que se você tem a diferença de 6 unidades, esse valor aqui, ó, quando você tem
y é igual a m vezes seno de nx mais k. O máximo e o mínimo, isso significa que ele foi tem a distância do mínimo até o máximo é 6, mas como ele é dividido por 2, quer dizer que foi multiplicado por 3. Então, no caso, esse valor m aqui, ó, basta pegar ali o 6 e dividir por 2, que vai dar 3. Então, quer dizer que nós temos aqui uma multiplicação por 3. Certo? Só que, vamos lembrar o seguinte. A função seno é uma função seno que parte nesse formato aqui. Ó. Ela sai do zero, bate 1 em 90 graus, 180 graus o seno é zero, e bate aqui e fecha aqui. Ó. Então seria esta função aqui. Ó. Seria mais ou menos isso aqui. Só que olha o que está acontecendo com a função. A sua função ela está ao contrário. Pensa no valor de k. Olha, aqui, a função cosseno de x, né? A função seno de x é essa curva aqui, que é um período de 2π. Mas olha o que está acontecendo com o gráfico. Ela está ao contrário. O que significa isso? Que a função está assim. Ó. A função do gráfico está assim. Ó. Ou seja, você inverteu o sentido dela. Ela fazia assim, ela subia, descia e fechava o ciclo. Agora ela está descendo, subindo, descendo para fechar o ciclo. Está ao contrário. Isso quer dizer o quê? Que você mudou o sentido da sua curva. A partir do momento que você muda o sentido da sua curva, acontece o quê? Que você multiplicou o seno por um valor negativo. Ou seja, como a curva, porque ele já afirmou que é seno, né? Isso aqui poderia ser cosseno. Né? Mas como ele já afirmou que é seno, isso significa que a sua função seno é nesse sentido, só que agora está ao contrário. Ó. Isso quer dizer que você multiplicou por um número negativo. Então, na verdade, aqui você tem que fazer menos 6 dividido por 2, que dá menos 3. Beleza? Então, esse número foi multiplicado por menos 3. Voltando na função seno, nós sabemos que a nossa função seno, o máximo dela é 1 e menos 1. Né? Ela vai bater lá no 1. Opa! Ela vai bater lá no 1 e vai bater no menos 1 como máximo. Então, o máximo aqui é 1 e o mínimo menos 1. Só que como ela foi multiplicada por menos 3, esse valor aqui teria que ser 1 vezes menos 3, menos 3, menos 1 vezes menos 1, 3. Então, ela teria que ter batido onde? Ela teria que ser achatada para cima, horizontalmente. Né? Aqui seria o 3 e aqui seria o menos 3. Só que você pode notar que não está acontecendo isso. Ela não está sendo dividida ao meio, né? Com a mesma altura do morrinho, igual eu expliquei. Ó. Isso quer dizer o quê? Que ela foi empurrada para cima, porque o morro aqui ó, é 4 unidades e o morro aqui é 2 unidades. Mas teria que ser 3, porque ela foi multiplicada por menos 3. Ué, mas se ela teria que ser 3... o máximo dela teria que acontecer isso aqui, ó. Só que agora ela está passando no 4, o que significa isso? Que ela teve um acréscimo de uma unidade para cima. Né? Então ela teria que estar passando no menos 3. Ó. A curva aconteceria isso. Só que na verdade ela foi arrastada uma unidade para cima. Porque se ela tinha que passar no 3, no valor máximo 3, só que o valor máximo dela agora é 4, isso quer dizer que teve um deslocamento de 3 para 4. Ou seja, uma unidade a mais. Ou seja, nós acabamos de descobrir que esse valor aqui ó, é mais 1. Certo? Deslocamento para cima. Se fosse menos 1, ela teria deslocado uma unidade para baixo. A altura do morro na parte negativa seria maior. Beleza? Então, é só focar nisso aí que vocês vão conseguir interpretar esses valores aí, caso o Enem peça. Às vezes é complicado lembrar mesmo, mas com treino aí vocês conseguem. Agora falta descobrir o quê? Aquele número que mexe no período da função. Né? Lembra que eu expliquei que quando a gente multiplica por esse x por algum valor n, a gente vai mexer no período da função? E quando você multiplica por 2, o período cai pela metade. Quando você multiplica por 4, o período cai pela quarta parte. Então, ou seja, está acontecendo uma coisa inversa.
como que nós vamos localizar isso? Se fosse função um seno de x, por exemplo, se fosse só a função seno de x, nós sabemos que quando o ângulo é x, o período é 2π. Porém, o nosso período agora mudou. Ele precisa ser multiplicado por um número que eu vou descobrir, que é um n vezes x. Então a gente pode fazer uma regrinha de 3. N vezes x vai ser o novo período da função, né? Que eu vou descobrir como esse novo período. Eu vou tirar lá do gráfico. Então vamos lá. Seno de x, período de 0 a 2π, 360 graus. Como eu multipliquei por n aqui, ó, nós temos que esse período vai ser modificado. Como que eu vou modificar? Vamos descobrir o gráfico. Vocês estão vendo que a parte periódica da função é essa. Ó. Ela tem que descer e ela tem que subir. Não é isso? Então, o que, que eu tenho aqui? Ó, ela começou aqui no 0 e vai fechar o período aqui. Porque é sempre duas curvas. Uma para baixo, uma para cima. É assim que pega o período. Ela tem que descer e depois voltar. Beleza? Então, qual que é a parte periódica da função? É essa aqui que eu estou marcando. Ó. Porque se você for desenhar, vai acontecer a mesma coisa. Ó. Tá? Então, você precisa focar apenas numa parte do período. E esse período está indo de quanto até quanto no valor de x? De 0 até 6. Se ele está indo de 0 até 6, isso significa que o período dele no x está indo de 6 em 6. A cada 6 unidades no x, a curva vai começar a repetir. Então você vem e coloca o 6 aqui. Ó. Porém, você precisa se lembrar daquela explicação que eu dei. Se você multiplica, o período cai pela. Acontece inverso, né? Se você aumentou, se o número aqui, ó, se você aumenta o número que você multiplica o ângulo, o período reduz. Então são coisas inversas. Lembra que eu disse? Multiplicou por 2, cai pela metade. Multiplicou por 3, cai pela terça parte ou vice-versa. Então isso aqui são grandezas inversamente proporcionais. Então você precisa inverter esse cara aqui, ó. Porque essa aqui, vamos pensar assim, se você aumentar aquele valor, diminui o período. Então são coisas inversamente proporcionais. Então, ó, podemos pensar em x sobre n vezes x é igual a 6 sobre 2π. Correto? Podemos cancelar, resolvendo agora, cancelar esse x com esse x, multiplica cruzado, 6n é igual a 2π, n é igual a 2π sobre 6, que é o novo, que é o número que foi multiplicado daquela função original. Simplificando aqui, dá π sobre 3. Então, nós descobrimos aqui, ó, que esse valor n aqui, ó, é π sobre 3. Então, a nossa função fica menos 3 vezes seno de π sobre 3 vezes x, mais 1, que dá a resposta aí, π sobre 6, dá a letra D, ó, menos 3, π sobre 3 e 1. Né? Então, através dessas interpretações a respeito do máximo e do mínimo, estudar o deslocamento, se teve deslocamento para cima ou para baixo, ou verticalmente para cima ou verticalmente para baixo, ou se teve achatamento na curva, né? Se o ângulo foi multiplicado por algum valor. Então, nós conseguimos descobrir os nossos valores aí com essas interpretações. Certo? É um exercício possível cair no Enem, porque todo ano aí está caindo uma questão desse tipo. Porém, cai questão desse tipo aqui também, ó. Que nós vamos tentar fazer o que agora? Deixa eu ver aqui. Esse tipo de função aqui, ó, desse exercício aqui. Olha, que é aqui que eu vou dar a dica para vocês. Ó. Ele te deu uma parte do gráfico da função f está representada na figura abaixo. Assinale as alternativas que pode representar f de x. Então nós temos a função seno aí, né? E temos esses deslocamentos aqui. Aqui complica um pouco pensar naquele jeito, né? De tentar descobrir a resposta. Né? Dá para descobrir. Ó, vocês estão vendo que o máximo é a função máximo 3, o mínimo é menos 1. A diferença dos morros, olha, aqui é 3 unidades, aqui é 1 unidade. A altura dos morrinhos, né, da cobrinha aí, da curva. Então quer dizer que teve deslocamento para cima. Teve um deslocamento para cima de quantas unidades? Né? Pega aqui, ó. Você tem
Distância entre o máximo e o mínimo, 4 unidades. 4 dividido por 2, você descobre aquele número que a função seno é multiplicado. Então eu já descobri o 2 aqui. Ó. Então essa questão está fora, essa questão está fora. Beleza? Então tem que ser 2, 2 e 2. Né? Mas, como tem um deslocamento aí vertical, como que eu sei que tem um deslocamento vertical? Porque a altura das curvas estão diferentes. Uma altura é 3 e a outra altura é 1. Mas por que aconteceu isso? Porque tivemos um deslocamento para cima. Porque o morrinho positivo para cima é maior que o de baixo. Então, quando você multiplica por 2, o seu máximo teria que ser o quê? Se a função seno tem máximo 1 o máximo 1, né? O valor máximo da função seno normal é 1 e o valor mínimo é menos 1, isso significa que a função aqui, ó, no caso aqui no nosso problema, nós já descobrimos que foi multiplicado por 2. Então teria que ser 2 e menos 2. Teria que estar passando aqui e estar passando no menos 2. Porém, vocês estão vendo que não está passando no 2. O máximo chegou a 3. Isso quer dizer que você teve que aumentar uma coisa, empurrar a sua curva para cima. E o mesmo aconteceu aqui, ó, porque era menos 2 e agora é menos 1. Então você empurrou ela para cima. Você empurrou quantas unidades? Uma unidade para cima. Né? Então por isso que vem aqui a resposta. Ó, mais 1 ou mais 1. Tranquilo? Aí nós já conseguimos, com essa explicação, eliminar 3 gabaritos. Agora, nós temos que pensar aí no nosso período. Porém, aqui vai complicar, porque vocês estão vendo que tem um número 2x, que eu tinha explicado que o período foi deslocado. O período multiplicou por 2, o período cai pela metade. Porém, nós temos alternativas aqui que está subtraindo o valor de um ângulo dentro do domínio da função, que seria dentro do nosso domínio, que é o ângulo. Quando você subtrai o número no domínio, acontece o quê? Um deslocamento também. Só que um deslocamento horizontal para a esquerda ou para a direita. Então aqui, ó, você pode notar, quando você soma um número qualquer lá no valor de y, é deslocamento, vertical para cima, vertical para baixo. Quando você soma ou subtrai um número, no caso um ângulo ou um número lá dentro do domínio, que é o ângulo da função, você tem deslocamento horizontal. Mas aqui é difícil saber analisar, fica complicado você analisar se teve deslocamento vertical ou não, horizontal ou não. O vertical é fácil, mas o horizontal aqui é complicado. Você não sabe como estava a função, né? Não sabe, porque eu não sei nem o ângulo aqui, ó, para desenhar a função. Né? Se tivesse lá 0, π, a gente poderia até tentar descobrir, mas aqui não tem. Então, neste caso, fica muito complicado, ainda mais numa prova com 3 minutos de resolução. Né? Então, qual é a dica que eu vou dar? Vocês vão usar os pontos do gráfico para tentar definir isso. O que você está falando? Pega os pontos que você sabe do gráfico. Olha, esse ponto, você sabe que o x é 0 e o y é 0. Esse ponto aqui, você sabe que o x é 1 e o y é 3. Esse ponto aqui, você sabe que o x é 2 e o y é 0. Esse ponto aqui, você sabe que o x é 3 e o y é 0. Se você pegar esses pontos e substituir nas funções, se um ponto der errado, você já pode eliminar a alternativa. Tá? Vamos começar com um ponto fácil de fazer conta aqui, que é o 0, 0. Substitui lá. Se o x for 0, você tem que estudar. Por isso que eu falei, você tem que ficar esperto agora com o ciclo trigonométrico, que foi a primeira aula que eu dei lá. Vamos pegar a função b. Se você falar que o x é 0, olha o que acontece. 2 vezes seno de x, que é 0, 0 menos π sobre 2 é menos π sobre 2, mais 1. Você tem que saber calcular o seno de menos π sobre 2. E lembra que eu expliquei que no ciclo trigonométrico o sentido positivo é no anti-horário e o sentido negativo é no horário? Então, como é menos π sobre 2, significa que você vai girar o ciclo trigonométrico no sentido horário. 0 menos π sobre 2 é 90 graus no sentido negativo. Então vem para cá. Ó. Então quer dizer que vai parar aqui. Esse ângulo é a mesma coisa que o ângulo de 270 graus. Né? Então agora você consegue descobrir que o seno de 270 graus é menos 1. Não é isso? Nós já estudamos isso, que o seno é o eixo vertical,
o eixo horizontal é o cosseno, mas como o ponto está em cima do eixo vertical, isso quer dizer que o seno de 270 graus é igual a -1 e o cosseno de 270 graus é igual a zero. Então você pega, a partir do momento que você estudou, esse cara aqui, ó, seno de menos π sobre 2 é -1. Então fica 2 vezes -1 menos 2 mais 1 menos 1. Porém, tem problema aí, porque tinha que ter dado zero, não -1. Olha lá, o ponto está pegando o y0, então já conseguimos descartar a letra B. Como que nós vamos descartar a letra C? Mesma coisa. Será que a gente consegue descartar? Vamos usar o seno zero. Olha lá, a letra D. 2 vezes seno de 2x. O x é zero, então vai ficar seno de zero mais 1. 2 vezes seno de zero. Seno de zero é um ângulo que está aqui, ó. É 0 graus. E o seno é quanto? É o vertical, então o seno é zero. Então esse cara aqui dá zero. 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. Ah, mas deu errado de novo, porque tinha que dar 0, já que o par ordenado é 0 e 0 e não 0 e 1. Né? Então tá errado. Então conseguimos eliminar a letra D também. Ficando com a resposta o quê? Letra E. Tá vendo? Então essa é a dica que eu quero dar para vocês no Enem. Para calcular exercícios desse tipo no Enem, vocês podem usar as alternativas para ir fazendo a eliminação. Tira pontos do gráfico e vai substituindo aí até sobrar uma única questão correta. Tranquilo? Em um outro tipo de exercício a respeito, que é o último exercício da aula agora, de funções trigonométricas, pode cair exercício desse tipo aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui, que eu acho que eu tinha fechado. Eu vou dar pausa aqui e volto à aula. Então vamos voltar aqui. É um tipo de exercício também que usa funções trigonométricas, tá? Deixa eu copiar aqui, deixa eu apagar ali atrás. Olha lá, tá aí o exercício, olha. Considere a representação abaixo, a metade da órbita de um planeta, do planeta Mercúrio em torno do Sol. Então o Mercúrio está aqui e a órbita dele em torno do Sol. A distância Rn, maiúsculo, entre o Sol e o Mercúrio, então essa distância aqui, ó, varia em função do ângulo θ, que é esse ângulo aqui, e esse ângulo vai de 0 a 180 graus. Para cálculo aproximado do raio, em milhões de quilômetros, empregas a seguinte fórmula. Raio é igual a 555 dividido por 10 menos 2 vezes cosseno do ângulo θ. Calcule a distância PA em milímetros. Então, é um tipo de exercício seguinte, que você precisa usar a formulinha, a função, para calcular isso. Como você quer a distância em milímetros, né, você tem o seguinte, que o raio da sua função, ele depende do nosso ângulo. Concorda comigo? Esse raio aqui, dessa órbita aqui, ó, ele depende do nosso ângulo. E esse ângulo varia de 0 a 180 graus. Então você sabe que o raio mínimo entre a distância de Mercúrio e o Sol vai ser quando o ângulo bater 0 graus. Ou o raio máximo vai ser quando o ângulo bater 180 graus. Ou vice-versa, depende de como que está sendo o giro, né? Se está sendo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Mas você sabe que o máximo e o mínimo, o raio máximo e o raio mínimo acontecem quando os ângulos θ vão ser 0 graus ou 180 graus. Então você vai lá e calcula. Se o ângulo for 0, o que vai acontecer? Se o ângulo for 0, nós temos aí que o raio vai ser 555. Ele quer a distância PA, do ponto P ao A, né? Então eu quero a distância daqui até aqui. Então eu preciso descobrir o maior raio e o menor raio. Não é isso? Qual que vai ser o maior raio? Quando bater 0 ou 180 graus. Qual que vai ser o menor raio? Quando bater 0 ou 180 graus. Então você vai pegar e vai substituir. Então vai ter 555, 10 menos 2 vezes cosseno de 0 graus. E o outro raio é calculado quando bate 180 graus. Então você vai ter 10 vezes 10 menos 2 vezes cosseno de 180 graus. Por isso que eu falei, pessoal, vocês têm que saber analisar o círculo trigonométrico.
cosseno de 0, você precisa saber que é 1. E o cosseno de 180, você precisa saber que é menos 1. Então aqui vai acontecer 555 dividido por 8, porque é 10 menos 2, né? Porque é 2 vezes 1. E aqui vai acontecer o quê? 555 dividido por 13. Né? 10 vezes... menos com menos é mais. 2 vezes 1, 2, dividido por 12. Então eu descobri os dois raios. Né? Esse aqui vai ser o raio mínimo, quando bate 180 graus. Então tá indo daqui para cá, ó. Pelo desenho, né? Aqui vai ser o 0 graus e aqui vai ser o 180 graus. Quando o ângulo bate 180 graus, tem o menor valor. Quando o ângulo é 0, ou seja, quando Marte está no ponto A, você tem o maior raio possível, né? Que é esse raio aí, ó. Então, nós temos aí esses valores. Porém, ele quer a distância do ponto P e A. Ou seja, se eu descobrir o raio máximo é 555 dividido por 8, que é esse valor aqui, ó. 555 dividido por 8. Se eu quero o raio mínimo aqui agora, eu vou passar de azul, o menor raio que pode ter aí é 555 dividido por 12, qual que é a distância de P ao ponto A? Você precisa somar 555 dividido por 12 mais 555 dividido por 8. Tranquilo? Aí fazendo as contas aí, tira o mínimo múltiplo comum, que você vai descobrir a distância em milhões aí de quilômetros, que é a distância do ponto P ao ponto A neste exercício. Certo? Vamos fazer só mais um aqui que vai ser importante também. Vou dar pausa aqui para pegar o exercício e já. Pronto, voltei. Olha esse exercício aqui agora. O dólar americano é moeda bastante usada em transações financeiras internacionais, mas, em decorrência de vários fatores, o seu preço pode variar bastante. Em um dia de forte variação, o preço em reais de venda e de compra de um dólar americano comercializado no Brasil foi descrito, respectivamente, pelas funções f de t igual a 3,8 mais 0,4 vezes seno de π sobre 4 vezes t, uma função seno. E o custo é dado também pela função seno aqui, nas quais t representa o tempo medido em horas, sendo pertencente a reais, o t é maior ou igual a 8, menor ou igual a 17. Então os valores de t só pode variar entre 8 e 17. Olha essa afirmação. Os valores máximo e mínimo do preço do dólar para a venda é respectivamente 3,80 e 40 centavos. O preço máximo é 3,80 e o mínimo é 40 centavos. Para a venda, se ele quer a venda, nós vamos analisar essa função aqui, ó. Olha a pergunta, ele quer o valor máximo e o valor mínimo que você vai vender aquele dólar. Então você tem que lembrar o seguinte, espera aí, a função seno. Nós sabemos que a função seno, ela tem o máximo valor dela é quando bate 1. E nós temos o mínimo valor dela quando bate menos 1, não é isso? Aquela função seno de x, ele atinge o topo em 1 e atinge o mínimo em menos 1. Lembrando que tem as variações lá, que pode passar ou não, mas eu estou estudando a função seno. Então, se nós sabemos que a função seno tem o valor máximo, quando o seno de algum ângulo x for 1. E ele vai ter o valor mínimo quando o seno de x for menos 1. Ou seja, se você quer descobrir esse valor v quando esse cara é o máximo possível, esse seno aqui, ó, tem que ser o máximo possível. Então, no lugar desse cara aqui, você pode lançar 1. Então, olha o que que fica na função aí. O valor de venda vai ser 3,8 mais 0,4 vezes 1. Então, você tem que o valor venda máximo vai ser 4,20. Beleza? E qual que vai ser o valor mínimo? O valor mínimo é quando o seno do ângulo bate menos 1. Então, quando ele bate menos 1 aqui, você tira ele, no caso aqui agora, no lugar do seno desse ângulo aqui, ó, você lança menos 1. O que vai ficar? 3,8 mais 0,4 vezes menos 1. Então, você vai ter aqui 3,80 menos 0,4. Então, você vai ter R$ 3,40. Então, o valor de venda mínimo é 3,40 e o valor de venda máximo é 4,20.
não 3,80 como 0,40 com o exercício disso. A mesma coisa você faz aqui, caso o exercício pergunte qual é o custo máximo, qual é o valor da compra, máximo e mínimo. O seno máximo é quando bate 1. Então você joga 1 ali e faz a conta. Ali vai dar R$4. E o mínimo você tira aqui e joga menos 1, porque o menor valor que o seno de um ângulo pode assumir no ciclo trigonométrico é menos 1. Então vai ficar ali R$3, porque vai ficar 3,50 menos 50 centavos. Né? Então pode cair exercício desse tipo aí, beleza? Então espero que vocês tenham acompanhado aí, entendido bem aí. E se precisar de ajuda, alguma coisa na aula aí, é só me chamar, tranquilo? Abração e fica com Deus e até a próxima. Fui!